E passageiros sentiram no bolso a ida para o trabalho nesse primeiro dia útil de 2016. Isso porque o valor da passagem ficou mais salgado. Daniel Penafirme. Na fila do ônibus, todo mundo aborrecido com a novidade nada agradável logo na primeira segunda-feira do ano. Não era para ter aumentado agora, eu não acho certo. Tá errado. Muito cara. Abusivo demais. 3,40 para 3,80 não dão um suporte a gente aqui. O aumento no valor das passagens dos ônibus do Rio foi de 11,7%. Passou de R$ 3,40 para R$ 3,80. Mas o serviço prestado pelas empresas, esse continua o mesmo. O ônibus é uma beleza, todo cheio, todo dia a fila desse ônibus aí, como é que encara? Cadê os ônibus com ar-condicionado? Todos eles, estou esperando. Ônibus quebrado, às vezes a gente encontra bichos dentro do ônibus, baratas, horrível. As autoridades se defendem. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, o novo valor da passagem inclui aí o reajuste anual obrigatório, além de uma revisão parcial no contrato, sei lá o que é isso. Além disso, a Secretaria afirma que esse percentual de 11,7% foi definido com base em índices do IBGE e também da Fundação Getúlio Vargas e blá, blá, blá. E vem mais por aí, hein? A partir do próximo dia 10, será a vez do aumento nas passagens dos ônibus intermunicipais. A tarifa básica passa dos atuais R$ 3,15 para R$ 3,50. Já o bilhete único sobe de R$ 5,90 para R$ 6,50. E em fevereiro será a vez do reajuste nas barcas e nos trens. Tô vendo que você tá com o dinheiro contado aí. Não, fazer o quê? A passagem aumentando, né? O salário da gente continua a mesma coisa aí, né? O salário não aumenta e tudo aumenta. O restante tudo aumenta e a gente fica defasado. Infelizmente, a gente tem que utilizar, né? Bom, aqui ao meu lado, o secretário municipal de Transportes, Rafael Pisciani. Boa tarde, secretário. Primeira vez do senhor aqui no estúdio, não é isso? Isso, verdade. Boa tarde, um prazer, Eliane. Prazer é nosso, até porque a população precisa ouvir exatamente do senhor as justificativas para as questões que foram levantadas na matéria. Por exemplo, a qualidade do serviço de ônibus, 40 centavos a mais, na opinião do senhor, e nos estudos que são feitos pela Prefeitura, é um preço justo para o que se tem aí de serviço? Olha, Eliane, eu queria inicialmente fazer uma reflexão do sistema que nós encontramos na cidade quando o prefeito Eduardo Paes assumiu e o sistema que nós possuímos hoje. É evidente que é um sistema que requer ainda muitas melhorias e é esse o nosso esforço, atender melhor a população, transportar melhor os passageiros com segurança, com conforto, com qualidade. E para isso é necessário investimentos. Não como no passado, onde o sistema não possuía nenhuma questão institucional formal, onde você não tinha contratos da prefeitura sobre essas empresas e sobre os consórcios que pudesse punir e determinar quais medidas elas precisam adotar imediatamente. Evidente que você pega uma cidade com nenhum ônibus com ar-condicionado, é preciso lembrar que há 5 anos atrás, quem buscava ônibus com ar-condicionado precisava pagar uma tarifa mais cara. Sim, até se chamava de quentão. Agora, hoje em dia, ainda não são todos os ônibus. A promessa, até 2016, de se ter toda a frota com ar-condicionado, não foi cumprida. Não, nós ainda temos um ano pela frente e temos uma meta bastante audaciosa. Sair de 0%, ter uma tarifa modal universalizada. É preciso lembrar que quem morava mais distante pagava mais caro. Quem usava o ar-condicionado pagava mais caro por isso, e o que nós estamos buscando é ter toda a frota com esse padrão de qualidade. O ar-condicionado deixou de ser um item de luxo para um item de necessidade, não só para o passageiro, mas também para os profissionais, para os motoristas. Nós já temos hoje 55% das viagens na cidade feitas em ônibus com ar-condicionado. Ainda precisa melhorar? Evidente, é para isso que estamos trabalhando. Numa cidade quente como o Rio de Janeiro, mais do que evidente que isso é necessário. Aliás, já deveria ter sido feito antes. Agora, secretário, o senhor quando fala sobre os ar-condicionados e outras melhorias, diz que a prefeitura tem esse dever, mas não seria dos consórcios que são responsáveis? Afinal de contas, tem um contrato e na hora do reajuste esse contrato é cumprido. Mas e na hora das melhorias, isso não é questionado pela prefeitura? Não se aplica multas ou se aplica, isso não vem para o bolso do passageiro? Olha, Eliane, é um equívoco estabelecer essa relação do que ainda precisa melhorar sem valorizar o que já melhorou. Nós tínhamos uma frota sem vida útil pré-determinada e a prefeitura, através desses contratos, hoje determinou qual é a vida útil máxima dos ônibus. A prefeitura determinou também que todo ônibus novo a ser comprado por essas empresas seja com ar-condicionado. O problema é que isso levaria mais de 10 anos para completar toda a frota que vencesse vida útil.
Por isso, no ano passado, nós tomamos a decisão de investir pesado e esclarecendo para o cidadão. Hoje o cidadão sabe o que ele está pagando na tarifa, a fórmula paramétrica que nós utilizamos, ela é pública, os índices são públicos. Isso segundo o site da Rio Ônibus, o senhor entra lá e verifica o que é pago, é isso que o senhor fala? Não. Hoje o cidadão ele conhece o que compõe a tarifa dele. Eu não conheço, então, desculpe, me esclareça. Posso esclarecer com o maior prazer, até porque o cidadão que participou na matéria fez esse questionamento. Hoje, quando a gente estabelece o aumento da tarifa, ele se baseia nos itens que compõem essa tarifa. E quais são esses itens? O custo do óleo diesel, o custo do pneu, a depreciação da frota, o investimento em mão de obra. Isso tudo, hoje, o cidadão tem clareza de quanto custa cada um desses itens. Secretário, mas veja bem, mão de obra, por exemplo, a gente hoje tem motorista de ônibus trabalhando como trocador. Também, não é? A dupla função. Pneus, nós vemos pneus carecas ainda circulando pela cidade. Isso, a empresa, por exemplo, é multada quando isso acontece? Sim. Como é que a prefeitura trabalha para evitar esse tipo de coisa e justamente para justificar a passagem? Liane, volto à questão anterior. Nós temos uma cidade gigantesca com uma frota de mais de 9 mil ônibus, que só no último ano nós aplicamos centenas de multas em todas essas empresas. Nunca foram pagas as multas? A maior parte, assim como o cidadão tem direito a recurso, a empresa também tem, mas as multas estão sendo aplicadas e a cobrança está existindo, o que prova que a fiscalização acontece. Além disso, 4 empresas que venceram licitação essa, que foi a primeira da história da nossa cidade, 4 dessas empresas já foram excluídas porque não cumpriram os seus serviços. Eu não estou aqui querendo advogar que não é preciso melhorar, é necessário melhorar e nós estamos trabalhando muito para isso. Mas é preciso reconhecer o quanto nós avançamos nos últimos, pelo menos 5 anos, desde que se efetivou esses contratos. Nós saímos de 0% para 55% das viagens com ar-condicionado. Nós entregamos... E por que o senhor acha que a população continua insatisfeita? Não está percebendo essas melhorias? Ou talvez a prefeitura não esteja ouvindo de fato a população que ainda reclama? Não, Liane, eu não acredito nem numa coisa nem outra. A prefeitura está mais atenta do que nunca, as ouvidorias têm sido muito útil para nos nortear como agir de maneira mais rápida nos problemas que mais incomodam a população. Agora, é natural que num momento de crise econômica do país, onde todos os preços estão subindo, não é só no transporte, é válido lembrar que o cidadão ele está sofrido e nós sabemos no mercado, disso, porque todos os itens de consumo têm sido altamente impactados nesse momento de economia. O transporte não é diferente, mas eu quero explicar que o que hoje nós temos de reajuste, ele é claro, ele é público, ele não é mais uma coisa de decisão da prefeitura na relação com as empresas. É baseado num contrato de conhecimento público em índices fornecidos por 2 instituições de alta respeitabilidade, que é a Fundação Getúlio Vargas e o IBGE. É como eu disse, o reajuste é alto, nós queremos que o serviço melhore, porque o cidadão tem o direito de cobrar por aquilo que ele está pagando, mas até para cobrar ele precisa saber o que está pagando. Então ele precisa conhecer o percentual da tarifa que ele paga, o que compete a óleo diesel, o que compete a pneu, o que compete a frota e o que compete a mão de obra. 2 dos itens que fizeram a tarifa desse ano ter um reajuste maior, é evidente, nenhum governante quer dar um reajuste mais alto, nenhum governante quer enfrentar isso. Isso é péssimo, evidente. O senhor acha que essa medida, essa medida, apesar de impopular, evidentemente, pode repercutir infelizmente, essa questão da política? O senhor acredita que possa influenciar em algo? A gente lembra aqui as manifestações, por exemplo, por conta de 20 centavos alguns anos atrás. O senhor acha que isso pode ter alguma repercussão? Dia 8 tem manifestação aí. Olha, Eliane, eu acho que a população tem o direito legítimo de sempre se manifestar e como cidadão, acho fundamental que a sociedade participe dessa forma, opinando, questionando, contestando, mas também reconhecendo. Essa avaliação que eu faço. O reajuste ele é necessário porque é uma cláusula contratual, não é simplesmente uma vontade do governo. Por que o reajuste se dá de maneira tão impactante? Porque o óleo diesel aumentou mais do que os 10,7% da inflação. Porque os dissídios da categoria profissional, e uma das cobranças que nós mais fazemos sobre as empresas é que invista na mão de obra, é que o profissional, o motorista, ele seja melhor remunerado, que ele seja mais treinado, que ele atenda melhor o cidadão, que ele respeite melhor o cidadão. Isso onerou demais o custo operacional dessas empresas nos últimos anos. O que o senhor pode dizer até o final de 2016? Ar-condicionado toda a frota, o senhor mantém essa promessa ou não? Essa é uma meta que era muito audaciosa e que nós trabalhamos com ela no nosso radar o tempo inteiro. Metas são feitas para serem perseguidas e nós perseguimos essa meta, por isso saímos de 0% para já 55% e agora esperamos chegar a 70%. Por que não 100%? Eu já aproveito a pergunta para lhe responder.
Porque nós temos a Transbrasil a ser entregue, que será a principal via de transporte de massa da nossa cidade, até porque na Avenida Brasil é onde trafega o maior número de ônibus da cidade, e que, evidentemente, em 2017, quando entregarmos essa via expressa, ela necessitará da compra de novos ônibus articulados. Então, nós não poderíamos determinar que os empresários comprassem ônibus com área esse ano para botar na Avenida Brasil, para no ano que vem substituir. Então, é esse o cronograma que nós modificamos, que saiu de 100 para os 70. Eliane, mas volto a dizer, quem sai de 0% a 55% e continua almejando 70% é porque se preocupa e respeita o que o cidadão tem pago na tarifa. Secretário, eu espero que a população veja com tanto otimismo assim como o senhor vê, e até que a Prefeitura consiga realizar o que vem tentando fazer. Agora, secretário, só deixar um último pedido aqui, pedir para, por favor, colocar os itinerários dos ônibus, porque reclamam muito as pessoas que estão procurando agora, nos ligando, reclamando do itinerário, que não tem. Você vai procurar aí no ponto de ônibus e não tem dizendo qual é o número do ônibus, para onde vai. Essa é o último pleito, tá certo? Nós temos que trabalhar muito, não só nisso, Eliane. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada.